Hoje a gente vai falar sobre a dor de se deixar para depois, tá? Muitas vezes a gente se deixa para depois, né? Deixa aquilo que a gente prioriza, aquilo que é importante, deixa projeto, deixa sonho, deixa meta, deixa família, deixa carreira. A gente vai deixando para depois. E existe um grande sabotador, existe uma grande justificativa do que o motivo, né, da gente se deixar para depois. Por que a gente se deixa para depois? Existe uma grande justificativa, tá? Então vamos lá. A dor de se deixar para depois, né? Quando a gente fala em se deixar para depois, a gente está falando de um inimigo natural que é comum a todas as pessoas, e o nome desse inimigo, que na verdade é um grande sabotador, é a procrastinação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, mas a procrastinação não é só uma sabotagem, é uma autossabotagem, porque quando eu procrastino, eu estou me sabotando, tá? E o que vem a ser a procrastinação? Procrastinação é quando eu deixo para depois, é quando eu adio, é quando eu não faço o que eu preciso fazer, é toda vez que eu deixo de ter uma iniciativa ou toda vez que eu deixo de ter uma acabativa. Ou eu não começo ou eu não termino, sabe? Então eu estou deixando para depois. Eu não estou fazendo o que precisa ser feito para me gerar o resultado que eu desejo, tá? Então, procrastinar basicamente é isso. É quando eu de verdade me deixo para depois. É quando eu não faço deliberadamente, de forma intencional, tá? Algo que eu sei que é importante para mim. É importante para o meu desenvolvimento, é importante para a minha relação familiar, é importante para a minha carreira, é importante para o meu desenvolvimento pessoal, é importante, seja qual for a esfera da vida, mas eu não me coloco na condição de fazer. Então eu procrastino, e existem vários motivos pelos quais eu procrastino, né? A gente é muito bom em se dar desculpa, a gente inventa um monte de desculpa para não fazer aquilo que a gente sabe que no fundo a gente precisa fazer. Então a gente já iniciou falando aqui desse inimigo que é comum a todo ser humano, que é a procrastinação. Tá? Um nome aí meio complicado, né? Mas procrastinação, na verdade, é muito simples da gente entender. É quando eu não faço o que precisa ser feito. É quando eu deixo para depois. É quando eu empurro com a barriga, sabe? É quando eu começo a dar um monte de desculpa. Ah, depois eu faço. Depois eu vejo. Segunda-feira eu começo. E aí eu vou empurrando com a barriga, né? Eu não vou fazendo coisas que no fundo eu sei que são importantes para mim. Então vamos lá. Por que será que eu deixo para depois, né? O que será que está relacionado com deixar para depois, que é o ato de procrastinar, né? Bom, eu posso dizer que isso tem a ver com falta de confiança ou baixa autoestima, pode ter a ver com falta de amor próprio, pode ter a ver com ansiedade, eu estou muito ansioso por alguma coisa, e eu tô tão ansioso que eu me travo e eu não faço nada. E aí eu vou me anestesiar de várias maneiras. Assistir televisão é uma delas, né? Quem nunca assistiu TV para se anestesiar de uma dor qualquer, né? Quem nunca ficou ali no celular horas a fio, a ponto de esquecer, inclusive, que tinha algo importante para ser feito, porque se anestesiou tanto, saiu tanto do mundo real, ficou tanto no virtual que acabou esquecendo de um compromisso, de alguma coisa que era importante, né? Então a gente tem aí baixa autoestima, falta de amor próprio, medo, insegurança, apatia. Então quando eu tenho aí um sentimento que conflita com os meus afazeres, né? Apatia, baixa energética, é algum dos motivos pelos quais eu deixo para depois. E quando eu deixo para depois coisas que são importantes para mim, na verdade eu estou me deixando para depois. Então procrastinação tem tudo a ver com o fato de eu me deixar para depois. Eu só me deixo para depois porque eu estou o quê? Procrastinando. Eu não estou fazendo agora, no momento presente, o que eu deveria fazer para no futuro colher o resultado que eu desejo. Eu não estou fazendo, eu estou me anestesiando, né? Eu estou empurrando com a barriga, eu estou deixando para depois, por conta de todos esses motivos aqui que eu já enumerei para vocês.
Separei aqui, ó, ansiedade, medo, baixa autoestima, falta de amor próprio, baixa energética, estresse quando eu estou muito estressado, né? Pode ser que eu seja aquela pessoa que congelo, porque o estresse ele vai se manifestar de maneiras diferentes, né? Nós somos pessoas diferentes, então o estresse em algumas pessoas deixa a pessoa pilhada e em outras deixa a pessoa paralisada, tá? Quando eu era adolescente, eu tive uma vizinha que ela estava tão estressada, ela trabalhou tanto na confecção de roupa de carnaval, era uma época de carnaval, que ela ficou toda dura, estafada. Ela teve um cansaço assim, sabe? Doido, eu nunca tinha visto aquilo. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar em estafa física e mental, né? O que ela teve, na verdade, foi uma crise nervosa, foi um colapso, né? E aí bombeiro veio buscar em casa. Então, assim, não dá pra gente desmerecer assuntos que são tão importantes, né? Eu tô sempre falando para vocês que a gente é o quê? A gente é emocional, mas a gente também é racional. Então, não dá pra gente fingir que o emocional não afeta todas as áreas. E quando a gente está falando de estresse, muitas vezes o emocional está envolvido, está comprometido, está abalado. E aí, quando eu não cuido disso, eu começo a reverberar no meu corpo físico, tá? Às vezes uma doença psicossomática, às vezes uma enxaqueca, depende, cada um vai ter uma válvula de escape. Um problema gastrointestinal, tá bom? Então a gente precisa olhar com muita atenção para essas questões, né? O que está me causando estresse? O que está me causando mal-estar? É muito importante que a gente preste atenção nisso. A gente tem sim que priorizar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional, porque equilíbrio é tudo isso. Eu ouso dizer, inclusive, pessoal, que a minha saúde mental e a minha saúde emocional, ela vai criar a minha saúde física. Porque como é que eu vou ter saúde física se está tudo embaralhado na minha mente, se eu estou confusa, confuso, se os meus sentimentos estão se atropelando, se eu não tenho tempo de olhar para mim, se eu não tenho tempo de olhar para as minhas questões internas, como é que eu vou praticar o autoconhecimento? Como é que eu vou crescer, evoluir, progredir, se eu sempre uso a desculpa da falta de tempo, que isso também não é verdade, a gente prioriza, não é que você não tenha tempo, é que talvez você não esteja priorizando, né, a saúde, por exemplo, entende? Porque a gente precisa organizar aí a nossa agenda para ter tempo para tudo, tá? E aí, quando eu não tenho tempo para as coisas que são importantes, o meu corpo ele começa a dar sinal, né? Quando a minha mente está embaralhada, eu estou desfocado, sabe? Eu estou sem concentração, eu estou com pouca memória, quando eu não estou conseguindo ser criativo, produzir, quando os meus sentimentos estão confusos, eu nem consigo dizer direito o que eu estou sentindo, porque está tudo confuso dentro de mim, eu não consigo nem olhar para mim, sabe? É óbvio que eu vou ter uma reverberação energética no meu corpo como um todo. E a doença física, muitas vezes, é uma consequência dessa grande confusão mental e emocional, certo? Agora vamos falar sobre os sinais da pessoa que procrastina demais, tá? Quem procrastina demais tem alguns sinais típicos, como, por exemplo, aquela pessoa que demora muito para sair da cama. Sabe aquela pessoa que perde a hora, que chega a perder o compromisso, que acaba faltando com a responsabilidade de alguma coisa que marcou, porque fica protelando, ativando o botão soneca, trava o despertador, volta a dormir, quando acorda, acorda assustado, e aí viu que perdeu a hora? É claro que isso pode acontecer vez e outra, tá? Mas aqui eu tô falando de um padrão comportamental. É aquela pessoa que todo dia demora a sair da cama. Outro comportamento típico, a pessoa que usa constantemente o celular para se anestesiar, para sair do mundo real, para ficar ali no mundo virtual. Também te faz perder compromisso. Também te faz queimar um arroz, te faz queimar um feijão, também faz, de repente, você chegar atrasado no seu trabalho, porque você tá ali, ó, e aí você simplesmente perdeu o foco, perdeu a atenção. Então, também é um sinal de que você procrastina demais. Porque se você tá o tempo todo no celular, você não tá produzindo outras coisas na tua vida, ok?
A pessoa que não tem foco. Aquela pessoa que não tem foco é aquela pessoa que está fazendo tudo e nada ao mesmo tempo. Ela presta atenção em tudo, mas ela não se foca em nada, porque foco é algo direcionado. É onde a minha atenção está, que a energia flui e o resultado aparece. Se eu não tenho foco, eu não tenho atenção. Você elabora demais, pensa demais, analisa demais e faz de menos. Toda pessoa que pensa demais, o quê, como, por quê, e que faz de menos, é uma pessoa que tem uma tendência a procrastinar muito. E você atrasa todas as suas entregas. Estou falando aqui de um perfil comportamental. Aquela pessoa que literalmente empurra tudo com a barriga, sabe? A pessoa que deixa para depois a ponto de comprometer uma entrega. É disso que eu estou falando. Fernanda, mas eu procrastino, mas eu não sei nem por que eu procrastino tanto, porque eu não sou uma pessoa preguiçosa. Procrastinar não necessariamente é preguiça. Às vezes a procrastinação vem de uma falta de foco, porque você não foca, porque você não prioriza, porque você não se organiza, você fica aí todo atrapalhado com as suas atividades. Quanto mais atrapalhado, mais ansioso, quanto mais ansioso, mais angustiado, quanto mais angustiado, mais congelado, não saio do lugar, parei, travei, não consigo sair do lugar. Não necessariamente tem a ver com preguiça, não, às vezes é uma falta mesmo de uma organização que me faz procrastinar. Outra coisa, você é uma pessoa que elabora demais, pensa demais, planeja demais e executa de menos? Porque tem gente que pensa tanto, planeja tanto, que na hora de executar não faz nada. E aí não faz porque está com medo, porque está inseguro, porque está com preguiça. A lista é interminável, tá? Mas você é essa pessoa que você pensa muito, planeja muito, no campo das ideias tua mente está fértil. A criatividade está bombando, mas quando chega na hora de materializar, de colocar no papel, você se perde. Como é que funciona isso para você? Você é essa pessoa que se perde na hora de fazer? Porque isso também é um indicativo de procrastinação. Ok, entendi, né? Que eu estou me deixando para depois, entendi que eu não estou me priorizando, entendi que o meu grande sabotador tem sido a procrastinação, né? Não estou fazendo o que precisa ser feito, por vários motivos, mas não estou. Mas, Fernanda, qual é o antídoto para isso, né? O que eu tenho que fazer para eu deixar de ser uma pessoa procrastinadora, já que eu sei que eu tenho perdido oportunidades, relacionamentos, eu tenho perdido coisas na minha vida. Às vezes eu até me perco no meio da minha procrastinação. O que eu posso fazer? Um antídoto poderoso é fazer. Não tem milagre, não tem receita, tá? Tem que fazer. Fazer o quê, Fernanda? O que precisa ser feito. Quais são as atividades que você precisa fazer no dia de hoje? No campo pessoal, profissional, relacional, espiritual, nos pilares da vida. O que você precisa fazer? É isso. O antídoto é fazer, mesmo que você não queira, tá? É fazer. Antes feito que perfeito. É uma frase que eu adoro, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente não acha que é capaz, porque a gente está inseguro, porque a gente está com medo da crítica. O que vão pensar de mim, né? Será que vão gostar, que não vão gostar? Será que eu vou ser aprovado, vou ser aceito? Né? Será que eu vou ser bem-sucedido? E aí você deixa de fazer uma série de coisas porque você fica com vários sis, né? Vários sis no campo da sua mente. E essa insegurança tá te bloqueando muitas vezes. Então, o antídoto para você parar de se sabotar, para você parar de jogar contra você, para você literalmente parar de procrastinar, é você fazer. É você ter a consciência que se você não fizer, não é o outro que vai fazer, porque o outro está travando as batalhas dele. O outro também tem algumas áreas da vida que estão paradas, que estão, né, estagnadas. Ele já está batalhando, né, as guerras dele. Então você precisa olhar para você com muita maturidade, com muita consciência e entender que vai ter que partir de você. Você vai ter que agir. Comece, de novo,
Antes feito que perfeito, né? Antes eu fazer alguma coisa do que eu ficar esperando um estado de perfeição, que provavelmente não vai vir, porque somos perfeitamente imperfeitos, tá? Então, se eu ficar esperando aí esse estado de perfeição, a chance é que eu não vou fazer, ok? Então, eu vou colocar essa frase na minha vida como um mantra. Antes feito que perfeito. Vou fazer, vou me arriscar, vou me jogar no campo de batalha, vou fazer o que tem que ser feito, e é isso, tá? Então, assim, às vezes você não tem uma ferramenta adequada. Ok, faz com a ferramenta que você tem. Não dá pra gente não fazer, gente, a gente se deixar para depois, porque a gente diz que não tem uma aptidão, uma qualidade, um dom. Tem gente até que fala assim, eu não tenho dom. Não é bem por aí, né? O desejo é a capacidade procurando expressão. Se eu tenho um desejo dentro de mim, é porque eu tenho essa capacidade dentro de mim. E esse desejo é a forma da minha capacidade de se expressar, tá? O desejo é a capacidade procurando expressão, certo? Antes feito que perfeito. Tá? É uma frase assim poderosa que vai te ajudar aí na sua caminhada. Você precisa entender que você precisa ser generoso com você, ser gentil com você, entender que algumas coisas vão demorar um pouco mais de tempo e tá tudo bem, não tem problema, tá? E aí vamos lá, trazer um dado para vocês aqui que eu fiquei chocada, né? Fui pesquisar uns dados científicos hoje para falar de procrastinação, porque eu estudo muito neurociência, e eu fiquei muito chocada com isso. Pesquisas demonstram, tá, que nós temos hoje 20 milhões de brasileiros que sofrem com a procrastinação crônica. Procrastinação crônica é quando eu não faço o que precisa ser feito, é quando eu me deixo para depois, é quando eu deixo coisas importantes para depois, sempre. É algo que é crônico. E o problema de ser crônico é que muitas vezes eu não tenho nem consciência mais disso. Virou um comportamento, virou algo automático, eu nem penso mais na questão. É crônico. E eu fiquei assim muito impressionada com esse número, né, dessa pesquisa que foi feita e saiu inclusive na revista, super interessante essa pesquisa, com brasileiros, né? Gente, 20 milhões de brasileiros é muito. É muita gente que está se deixando para depois. É muita gente que está vivendo anestesiada, sabe? É muita gente que está tendo uma vida aquém do que deveria. Não tá vivendo o que deveria viver, porque está se deixando para depois. A gente está falando de um número enorme de pessoas que estão vivendo uma vida mediana. Quando a gente fala vida mediana, a gente está falando de uma vida que é abaixo da que você deveria ter. Porque, olha só, para eu ter a vida que eu quero, eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso ter algumas atitudes, eu preciso ter alguma postura. Eu jamais poderia estar aqui falando com vocês se eu não tivesse lá atrás tomado a decisão de estudar sobre tudo isso, sobre inteligência emocional, sobre neurocoach, sobre neurociência, sobre física quântica, sobre psicologia positiva, sobre filosofia. São conhecimentos que eu busquei para que hoje eu pudesse estar diante de vocês compartilhando conhecimento com a segurança que eu tenho. Mas entende que foi um posicionamento meu que veio de uma decisão lá atrás? Então, quando eu não faço isso, né? E isso acontece de novo, de novo e de novo, quando é um comportamento repetido, a ponto de eu nem me tocar mais que é assim, virou crônico. E, gente, tudo que é crônico é patológico. Tudo que é crônico é algo que é ruim. Eu estou literalmente anestesiado, eu estou literalmente deixando a vida me levar. Essa é a grande verdade. Todos nós procrastinamos? Sim. É certo dizer que todos nós que estamos aqui já procrastinamos em algum momento da vida, já procrastinamos em alguma área da vida,
tá? Dependendo da função, dependendo da atividade, dependendo do que tem que ser feito, eu vou procrastinar. Por exemplo, eu preciso ter uma conversa difícil com o meu parceiro, com a minha parceira, eu preciso ter uma conversa difícil com um funcionário, com o meu chefe, com o meu filho, com um amigo, uma amiga, eu preciso ter uma conversa difícil. Bom, pode ser que você procrastine, pode ser que você empurre com a barriga, pode ser que você deixe para depois, porque tem aí, né, um cunho emocional envolvido. Então é certo dizer que todos nós já procrastinamos em alguma ou algumas áreas da vida. O problema não é você procrastinar. Tem dia, por exemplo, que eu não faço atividade física, porque eu não quero. A verdade é essa, eu não estou afim, não estou com vontade, não vou. Procrastinação pura e simples, mas amanhã eu estou lá. Então não é algo que é crônico, não é algo que é patológico, tá? O problema é quando eu faço da procrastinação, seja em qual área da vida, um estilo de vida. Ah, é o meu estilo, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou assim há muito tempo, há tanto tempo que eu nem lembro. Eu nem lembro como isso começou na minha vida, como esse comportamento começou. Não sei nem qual foi o gatilho. Ai, desde que eu me entendo por gente que eu sou assim. Aí, depois eu faço, depois eu converso, depois eu ligo, depois a gente marca. Segunda-feira eu começo, sabe? Eu vou dando várias desculpas para não fazer no aqui, no agora, no hoje, no momento presente, aquilo que eu preciso fazer. Por que será que eu me deixo para depois? Por que será que eu me coloco para segundo plano? Por que será que eu não me priorizo? Porque quando eu me deixo para depois, eu não estou me priorizando. E por que será que eu faço isso? Existem alguns aí possíveis motivos, tá? Para a gente estar se deixando para depois. Um motivo, por exemplo, baixa autoestima. Se eu não me valorizo, se eu não vejo valor em mim, obviamente, qualquer coisa ou qualquer pessoa vai tomar o primeiro lugar na minha vida. Tá? Então, baixa autoestima com certeza vai fazer com que eu não me priorize, né? Falta de amor próprio, que está totalmente ligado com baixa autoestima também. Se eu não me amo, por que eu vou me priorizar? Tudo e qualquer coisa vai assumir o meu lugar, tá? Medo. Quando eu tenho medo, medo de não suceder, medo de não prosperar, medo de falhar, medo da crítica do outro, sabe? Medo. Medo de não conseguir fazer, de não ser suficiente para aquilo que eu quero fazer, sabe? Medo, eu tenho medo. E isso faz com que eu não me priorize. Eu vou me deixando para depois. E aí eu uso a desculpa de que, minha família precisa de mim, sabe? Eu vou usando várias desculpas, vários, né, artifícios para ir me anestesiando, para ir deixando para depois e não fazer o que eu tenho que fazer. Procrastinação, claro, né? Se eu tenho uma natureza procrastinadora, se eu sou aí um procrastinador patológico, é óbvio que eu sempre vou me deixar para depois, não tenha dúvida disso, tá? Então, eu não me dou valor, eu não me priorizo, eu não me amo, eu não acho que eu sou tão importante quanto uma outra pessoa, seja ela quem for, e aí eu vou me diminuindo, eu vou diminuindo as minhas necessidades, eu vou diminuindo as minhas importâncias, né? Eu vou diminuindo, eu vou colocando qualquer outra coisa no lugar que eu deveria ocupar, porque eu deveria ser a minha prioridade máxima, eu deveria exercer em mim o amor próprio, porque esse amor vai transbordar para o outro. Eu deveria me valorizar, porque quando eu me valorizo, o outro me vê com esse valor. O outro vê muito o que eu demonstro para ele através dos meus comportamentos. Então, se eu tenho um comportamento de autoestima elevada, dificilmente ele vai me olhar menor, muito difícil, tá? É o meu olhar diminuído que muitas vezes faz com que o outro te olhe assim, ok? É sempre a começar da gente, tá? É sempre a começar de mim. Então vamos lá. Procrastinação, medo, tá? Outra coisa boa, porque eu aprendi assim. Às vezes é uma questão familiar.
Você aprendeu na sua família que você tem que colocar outras pessoas acima de você. Não é certo você se priorizar, é pecado. Não, não é pecado, não, não é errado. Você tem que amar ao próximo como você se ama, tá? Então não é amar mais ao próximo do que a você mesmo. Não, é amar ao próximo como você se ama, ok? Então não é pecado, se você aprendeu assim, não importa a sua idade, hoje é um bom momento para você começar a reconsiderar a maneira como você pensa, tá bom? Quando você não se faz a pessoa mais importante do mundo, você procrastina, você se sabota, você se deixa para depois. Você tem que se priorizar, você tem que ser o seu maior e melhor projeto. Tem que ser você. Isso não é egoísmo. E deixa eu te falar, egoísmo e altruísmo são igualmente ruins, tá? Aquela pessoa que só vive para si própria, que é egóica, é o perfeito egoísta, e aquela que vive para o outro, ok? Tanto os dois extremos, o egoísta como o altruísta, é um problema, porque você não pode viver o tempo todo só olhando para o seu umbigo, olhando para as suas necessidades, porque a gente vive em sociedade, a gente tem família, tá? O outro é sim importante, mas você também não pode ser altruísta a ponto de se anular e só pensar no outro. São extremos que não são interessantes, não. Então a pessoa que fala assim, mas eu sou muito altruísta, começa a olhar esse comportamento, tá? Você tá com esse olhar tanto focado para o outro, por quê? Porque você não se olha, porque você não se ama. Você não se olha porque você não se valoriza, você não se olha porque você tem medo de se enxergar. É o que é? É uma questão emocional, tá? Quando eu olho muito para o outro e não olho para mim, eu também preciso prestar atenção nisso. Tem alguma coisa que não tá legal. Equilíbrio é quando eu me amo e amo o outro. É quando eu me olho e olho o outro. É quando eu me priorizo e priorizo o outro. Por que o outro tem que ser mais importante do que você? Por quê? Quem te ensinou isso? Não pode, gente. Não pode ser assim, não, tá? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, tá criando sempre a realidade que eu tenho aí à minha volta. Então, eu tenho toda uma sorte de pensamentos, de sentimentos, eu estou sempre falando coisas, eu estou materializando o pensamento através da palavra, eu estou sempre me impulsionando a agir de uma determinada forma, e isso está criando a minha realidade o tempo inteiro. E por que é importante eu saber disso? Porque se eu penso de uma forma procrastinadora, se eu estou sempre me sabotando no campo do pensamento, com toda certeza do mundo, eu vou estar me sentindo assim, tá? Se eu procrastino na maneira como eu penso, se os meus pensamentos são voltados para me deixar para depois, é óbvio que eu vou me sentir assim, porque a maneira como eu me sinto tem total ligação com a maneira como eu penso. Então, se eu não me priorizo no campo das ideias, eu nunca vou sentir de verdade, com todo o meu ser, com todo o meu coração, que eu sou uma prioridade para mim, ou que pelo menos eu deveria ser uma prioridade para mim. E se eu penso assim e sinto assim, eu ajo assim. Eu ajo assim todo dia, eu ajo assim deliberadamente, eu ajo assim consciente ou inconsciente, eu ajo assim. Eu falo assim, eu me posiciono assim, a minha postura vai ser essa, porque vai ter a ver com a maneira como eu penso e a maneira como eu me sinto em relação ao que eu penso. Então a física quântica fala disso de uma maneira linda. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, a maneira como eu ajo, vai estar o tempo todo criando a minha realidade. Então, se hoje eu tenho uma realidade que é muito distante daquela que eu queria, pode ser que um dos motivos seja essa procrastinação crônica, patológica, inconsciente. Eu deixo para depois, hoje, amanhã e depois da manhã. E quando eu vejo, isso virou um comportamento. E aí, como é que eu faço para sair disso? Se muitas vezes nem consciência eu tenho. Vocês estão entendendo, gente, a importância
dessas aulas, desses bate-papos que a gente tem aqui, isso é muito importante, porque tem coisa aqui que a gente não ouve em lugar nenhum. Como é que eu vou saber se eu estou tendo um comportamento, né, que está me prejudicando na vida, se eu não tenho nem consciência disso, gente? Como é que eu vou conseguir conceber isso? Fala para mim. Não dá, né? Complicado, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha aí clareza e maturidade. Entenderam essa relação, gente? Quando eu penso de uma maneira, eu me sinto dessa maneira e eu acabo criando essa realidade ao meu redor. A minha vida é um reflexo, né, da maneira como eu penso, da maneira como eu me sinto, da maneira como eu ajo, das decisões que eu tomo ou não. A minha vida é um reflexo de tudo isso, tá? A física quântica fala muito a respeito disso, tá? Eu quero convidar vocês agora para a gente fazer um exercício de meditação guiada, tá? Onde eu vou guiar vocês, tá? Então, assim, se tiver um lugar aí na sua casa, confortável, aconchegante, que de repente você possa ficar sozinho, sozinha, de repente, se você tiver um fone de ouvido, é algo interessante, tá? É um exercício rapidinho, no máximo 5 minutos, mas que eu tenho certeza que se você se entregar, se você fizer o exercício, eu tenho certeza que você vai sair desse exercício diferente, tá? As suas emoções, elas vão estar diferentes, tá? Então fica o meu convite agora para você parar tudo que você está fazendo, de repente procurar um cantinho aí da sua casa, um cantinho mais tranquilo, tá? Quem sabe até escurecer o ambiente. Eu não tenho como escurecer, porque senão eu vou acabar saindo daqui, mas quem sabe até escurecer o ambiente agora. Gente, vai ser uma meditação pequenininha, prometo, tá? Porque eu sei que tem gente aí que nunca fez. Ah, o que pode acontecer quando eu medito? Ah, você pode sentir calor, tá? Porque a meditação mexe com o metabolismo, ou você pode sentir frio, você pode ter alguma lembrança, às vezes um choro, algo que estava prendido, que estava preso, né? E a meditação acaba liberando, porque a gente mexe com o inconsciente. Pode ser que você sinta um soninho, um relaxamento profundo. Pode ser que a tua cabeça comece a te bombardear de um monte de coisa, porque você não está acostumado a meditar. Tudo isso é normal, tá? Se durante o processo você se perder em pensamentos, não tem problema. Reconheça esses pensamentos e volta para a meditação guiada. Meditação é uma ferramenta da mente, tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Se permita viver esse momento, se permita participar disso, tá? Permita que a professora de meditação de vocês guie vocês nesse processo, tá bom? Então, gente, eu quero iniciar esse processo de relaxamento inspirando e expirando. Então, a gente vai fazer 3 respirações profundas, só para a gente se acalmar, só para a gente trazer oxigênio para o nosso cérebro, ok? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Se acalmar, certo? Então vamos lá. Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3. De novo, inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3. De novo, inspira, expira, esvazia o peito, tá? Inspira, expira. Pode respirar normalmente. É só para a gente oxigenar o nosso cérebro, oxigenar o nosso corpo, tá? Inspirações profundas, ó. Inspira, expira. Deixa o ar entrar e deixa o ar sair. A partir de agora, eu vou convidar você a fechar os seus olhos, tá?
Feche os seus olhos. Se você pensar em alguma coisa, tá tudo bem, não tem problema se você pensar em algo, tá? Mas eu te convido a fechar os seus olhos, te convido a se acalmar, acalmar a sua respiração, a observar o ar que está entrando pela sua narina, observar o ar que está saindo pela sua narina, tá? Observe esse fluxo, o ar que entra, o ar que sai. Se você quiser ficar sentado, você pode. Se você quiser ficar deitado, você também pode, tá? Fica do jeito que for mais confortável para você. Como é que é confortável para você? É sentado? Então você senta. É deitado? Então fica deitado. Mas fica com seu olhinho fechado a partir de agora. E eu quero te convidar, a partir desse momento, a você visualizar uma praia. Uma praia linda, sabe? Uma praia de águas cristalinas, uma água de um azul turquesa, uma praia que é rodeada de coqueiro, uma praia que tem uma areia bem branquinha, bem fofinha. E você tá nessa praia agora, e você tá sentindo essa areia no seu pé, você está pisando na areia agora, você está sentindo essa areia, você está sentindo, ó, a brisa que vem do mar, sabe? O cheirinho que vem do mar, você está sentindo a brisa do vento, tá fresquinho nesse lugar que você tá, e você começa a escutar agora o barulho das ondas. Você está ouvindo o barulho das ondas. É uma praia linda, é o seu cantinho, é o seu paraíso particular, tá? Você está sentindo tudo isso, essa brisa, você está escutando as ondas, está sentindo o vento, você está sentindo o calor, está fazendo um calor, mas é um calor bom, é um calor que te aquece, é um calor que te envolve. Você está sentindo esse calor e você se sente, a partir desse momento, abraçado, abraçada. Você se sente acolhido, você se sente acolhida por essa sensação de calor que te envolve, como se fosse um abraço que está te acolhendo. É assim que você se sente a partir de agora, uma pessoa acolhida por esse seu paraíso particular. E aí, de repente, você sente, você olha, né? Ainda com o seu olho fechado, mas com o olho da mente, você percebe que tem uma garrafa com alguma coisa dentro. Você não sabe muito bem o que é, mas ela está boiando na água. E você está curioso, curiosa, você quer saber o que é isso que está nessa garrafa. E aí você entra na água, você sente a temperatura da água, é uma água que está morna, é uma água que também te acolhe, é uma água que também te abraça. Você está com os seus pés ali na água, sabe? E você pega essa garrafa com a sua mão e você vê que ali dentro tem um pergaminho em branco, um pedaço de papel em branco. E aí você sai da água, volta a pisar na areia e você resolve abrir aquela garrafa. E aí tem um pergaminho em branco, um papel em branco, e tem um lápis ali junto. E o convite desse pergaminho é que você escreva ali qual é o desejo do seu coração. O que você deseja ardentemente no dia de hoje? Quem sabe a cura de uma doença sua, quem sabe a cura da doença de alguém que você ama, que é importante para você. Quem sabe você precisa de uma porta de emprego, de uma oportunidade. Quem sabe você precisa liberar perdão, porque você está tão cansado de sentir mágoa, de sentir raiva o tempo todo. Você quer liberar perdão ou você precisa ser perdoado. Você tem essa necessidade de ser perdoado. Quem sabe você quer um relacionamento saudável, sadio. Talvez você não tenha um relacionamento e você queira. Ou quem sabe você tem um relacionamento, mas você está passando por uma crise.
Quem sabe o que você deseja é uma prosperidade financeira. Você está sedento por uma prosperidade financeira porque tem tanto tempo que você vive na escassez, tem tanto tempo que você vive no pouco. Eu não sei o que arde no seu coração. Eu não sei o que você deseja com todo o seu coração. Eu não sei qual é a área da sua vida que está precisando nessa noite ser tratada. Eu não sei qual é o milagre que você quer vivenciar, o milagre que você quer experimentar, mas eu te convido agora, na tua mente, a escrever. Pega esse papel em branco, pega esse lápis e escreve. Mas escreve agradecendo. Eu sou grato por o que você deseja, o que arde no seu coração. Eu sou grata por o que você deseja. Por exemplo, eu sou grata pela porta de emprego que se abriu para mim. Eu sou grata pelo aumento salarial. Eu sou grata pela promoção. Eu sou grata pelo meu relacionamento que foi restituído. Eu sou grata por ter conhecido uma pessoa. Eu sou grata por ser plenamente feliz. Eu sou grata porque sou saudável. Qual é o motivo da sua gratidão? Escreva nesse papel. Isso aqui é uma metáfora. A gente está fazendo uma meditação guiada. Você está visualizando na sua mente. Escreve agora. Você é grato pelo quê? Você é grata pelo quê? Pela sua saúde, por uma cura, por um trabalho, por um relacionamento, por um milagre. Um milagre. Pelo que você é grato? Escreve. Eu te convido a escrever isso agora. Faça isso. Esse exercício é muito poderoso, muito poderoso. A gente cria realidade através de exercícios como esse. Eu já criei várias realidades na minha vida fazendo exercícios como esse. Coisas que estavam só na minha mente, coisas que eu só imaginava e que se materializaram porque eu criei, porque eu acreditei, porque eu me lancei, porque eu experimentei, eu experienciei. Então agora a gente já escreveu aquilo que arde no nosso coração, a gente já colocou aí o nosso desejo, já agradecendo, já sendo grato. Agora é o momento onde eu enrolo esse papel, coloco de novo dentro da garrafa, colocando aquilo que eu mais desejo. Eu já agradeci, coloquei dentro da garrafa, tampei essa garrafa novamente. Tampem a garrafa, gente, no campo da mente. Tampem a garrafa, tá? Tampem a garrafa, ok? Tampem essa garrafa. Isso. Respira fundo mais uma vez. De novo. Agora lança essa garrafa ao mar. Lança agora essa garrafa ao mar. Ainda com seu olho fechado. Você está fazendo isso no campo da mente. Lance essa garrafa ao mar agora. Nesse momento, lance ao mar. Metaforicamente, esse mar é o universo que está recebendo os desejos do seu coração. Não duvide, não duvide. Faça, chega de procrastinar, chega de colocar dúvida onde não existe. Lança essa garrafa ao mar, entendendo que esse mar é uma metáfora do universo que está recebendo o teu desejo, que está recebendo o desejo do teu coração. E eu vou te convidar, nesse momento, após ter, de uma forma profética, lançado essa garrafa no mar, eu vou te convidar a repetir para você mesmo, ainda com seu olho fechado. Você pode repetir em voz alta, ou você pode repetir só para você mesmo. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego, aceito, confio e agradeço.
entrego, aceito, confio e agradeço. Repita isso para você sentindo essas palavras. Eu entrego, eu aceito, eu confio e eu agradeço. Entrego, aceito, confio, agradeço. Entrego, aceito, confio e agradeço. Muito bem, você está indo muito bem. Vou te convidar a respirar fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando pelas suas narinas. Sinta o ar saindo pelas suas narinas. Respira fundo mais uma vez. Eu quero te convidar agora a trazer a consciência para o seu corpo, trazer a consciência para o local que você está, a sua sala, o seu quarto, a sua varanda, sua casa, seu apartamento, onde você está, o seu trabalho. Traga consciência para onde você está. Se perceba inserido agora nesse local. A gente está fazendo o caminho de volta agora, né? A gente está aí aterrando, tá? Na praia, a gente deixou os nossos desejos, a gente já entregou, aceitou, confiou e agradeceu. Agora a gente está voltando para o aqui e agora, voltando para o momento presente. A respiração profunda te ajuda a voltar, a ancorar para o momento presente. Agora, no seu tempo, no seu ritmo, quando você sentir vontade, eu te convido a abrir os seus olhos. Abra devagar, abra sem pressa, se espreguiça, joga o braço lá em cima. Que preguiça boa. Se espreguiça. Joga a cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Vai se espreguiçando, vai se tocando, vai voltando devagar, abrindo o seu olho, voltando a se conectar aqui comigo. Ok? Tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo após esse período meditativo? Como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo bem? Se sentindo relaxados? Vocês sentiram calor? Sentiram frio? Sentiram que estavam flutuando? Tiveram dificuldade? A mente ficou vagando? Se sentiram emocionados? Como é que vocês se sentiram aí nessa meditação? Esse é um dos exercícios que eu dou no meu curso, tá, gente? Só que é claro, né? Uma musiquinha no fundo, o ambiente escurecido, né? Tem algumas coisas que fazem diferença, né? Meus queridos, gratidão por vocês compartilharem comigo o que vocês têm de mais importante, de mais precioso, que é o tempo de vocês. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês.